Como despertar o seu foco? Como é que você treina o seu foco? Ou como é que você treina a sua atenção? Como é que você treina a sua concentração? O que você pode fazer para poder... O que nós temos de práticas? O que nós temos de hábitos? O que nós temos de estilo de vida para que você possa realmente ser uma pessoa que tem mais foco, que realmente pega uma atividade, consegue se concentrar naquela atividade, uma pessoa que tem vários objetivos, mas ela entende qual é o mais importante, então ela foca naquele objetivo que é mais importante. É sobre isso que nós iremos conversar aqui hoje. Bom, o foco, ele é um dos pilares da gestão do tempo. O foco, ele é um dos pilares que vai te ajudar para que você consiga despertar o seu lado produtivo. Como eu costumo mencionar, existem 3 pilares, né? O pilar da energia, que é o primeiro pilar a ser construído. Se nós não temos energia, como é que nós conseguiremos realmente despertar o nosso lado produtivo, realmente ser uma pessoa mais produtiva e utilizar o tempo ao nosso favor? O segundo pilar é o pilar da clareza. Se você não sabe o que você quer, se você não sabe o que precisa fazer para alcançar o que você quer, como é que você irá conseguir, de fato, despertar o seu lado produtivo? E um terceiro pilar é o pilar do foco, que é o que nós conversaremos aqui hoje, sobre o que é esse pilar, a importância desse pilar, o que acontece se esse pilar não for construído, a harmonia entre os pilares, como é que o pilar do foco, né, ele tem harmonia em conjunto com o pilar da energia, o pilar da clareza, e como que é construído esse pilar, né? A base para que ele seja construído são 3 princípios. Vou te apresentar esses princípios também, como é que eles funcionam na prática. Então, é sobre isso que a gente vai estar conversando. Primeiro de tudo, gente, pessoal, o que é foco? Ou o que é o pilar do foco? O foco, ele é quando a gente traz a nossa atenção, ou seja, nós estamos 100% atentos ao que nós estamos fazendo, né? Ao que nós estamos fazendo. Por exemplo, se você está lavando a louça na cozinha, toda a sua atenção está na louça, a sua atenção está voltada, a sua concentração, o seu foco está voltado para a louça. O foco é você manter 100% da sua atenção na atividade que você está realizando. Seja ela qual atividade for. A mesma coisa, se você está lendo um livro. A mesma situação. Se você está lendo um livro, você pega esse livro. Mesma situação. Se você está lendo um livro, você pega esse livro e toda a sua atenção está, 100% da sua atenção está voltada para esse livro que você está lendo. Se você está lendo esse livro com atenção, você é uma pessoa que está tendo foco. E você irá colher os benefícios de ser uma pessoa que tem foco ali na leitura. Se você está fazendo uma atividade física com 100% da sua atenção voltada para essa atividade, e quando eu falo 100% da atenção, pessoal, eu estou me referindo também aos seus sentidos voltados para aquela atividade. Não só a mente voltada para a atividade, né? Porque quando a gente fala de atenção, a gente está falando da mente está voltada para aquela atividade. Porque às vezes a pessoa está ali no livro, mas só com os olhos. Os olhos estão passando assim, ali nas letras, né? Ali nas palavras do livro, mas ela mesma, a mente dela já viajou faz tempo. E ela nem sabe, às vezes ela só sabe em que parte que ela está, às vezes, depois de ter lido uma página do livro. Então, isso é muito importante. Outro aspecto para que nós possamos
observar também é, a questão outro aspecto para a gente, né, outro exemplo também para a gente poder observar é a questão se a pessoa vai praticar uma atividade física. Se a sua atenção estiver voltada para a atividade física que você irá praticar, maior é a sua atenção na prática daquela atividade física. Se a sua atenção está 100% voltada para a atividade física que você estará realizando efetivamente naquele momento. Então, assim, uma pessoa que consegue ter foco, ela é uma pessoa que consegue usufruir mais dos benefícios daquilo que ela está realizando. Seja lendo, seja estudando, seja praticando uma atividade, seja praticando um esporte, seja cozinhando, seja lavando a louça. Se a pessoa ela consegue ter foco e ela traz a sua atenção, ou seja, ela consegue manter 100% da sua atenção na atividade, na tarefa, no projeto, naquilo que ela está realizando, a chance de que aquilo saia bem feito, saia com excelência e saia até mesmo mais rápido é muito maior. Então, esse é um dos benefícios da atenção. Aliás, quando eu falo sobre esses assuntos de atenção, pessoal, eu me lembro já de dois livros, que é o livro Atenção Plena, é um bom livro, né? É a tradução aí de Mindfulness, Atenção Plena. A atenção plena, ela é de certo modo ela é sim uma prática de meditação. Existem várias práticas de meditação e a atenção plena é uma delas. Quando ela é um exercício, né? A atenção plena, ela é um exercício para você estar treinando a sua mente. Ela é um exercício para você estar treinando a sua mente e assim conseguir participar, treinando a sua mente e assim conseguir participar, e assim conseguir trazer o seu foco maior para aquilo que você está realizando. Um outro livro que eu me recordo sobre essa questão da atenção, sobre essa questão do foco, nossa, me lembrei de outro. Eu vou falar primeiro que eu tinha em mente, que é o livro O Agora, Poder do Agora. Esse livro, O Poder do Agora, é o livro do como é que é o nome? Eckhart Tolle. É um bom livro, O Poder do Agora. O que ele fala é basicamente trazer a atenção para o momento presente. Segundo ele, só existe um momento, o aqui e o agora. O terceiro livro que é apresentado também é o livro. O terceiro livro que é apresentado também é o livro Foco do Daniel Goleman. E o Daniel Goleman, esse livro ele fala sobre diversos aspectos envolvendo a atenção. Ele fala também sobre a questão do cérebro, né, em relação à atenção. Então, assim, são 3 recomendações de livros aí que são livros que me veio à mente quando eu estava falando sobre atenção. E recomendaria que você que gosta de ler, né, que gosta de estar se aprofundando, você está lendo esses livros. Eu só vou fixar aqui, pessoal, o comentário para o pessoal entender qual é o tema de hoje.
Então o foco ele é muito importante, gente. Quando a gente fala sobre produtividade, quando a gente fala sobre desempenho, quando a gente está falando sobre performance, uma performance está envolvendo o aspecto do foco, tá? Então tudo isso é muito observado quando a gente fala sobre atenção. Mas agora é o seguinte: o que acontece se uma pessoa não tiver foco, se ela não tiver atenção, tá? Bom, um dos fatores que é observados quando a pessoa não tem foco, quando a pessoa não tem atenção, muitas vezes a pessoa tende a procrastinar, ou seja, ela tende a adiar as tarefas, os projetos, as atividades, os compromissos. Pelo fato dela não estar conseguindo, às vezes, se concentrar ali na tarefa, se concentrar na atividade, se concentrar no projeto. E isso tem que ser prejudicial, porque quanto mais a pessoa vai procrastinar, né, ela começa a ficar desatenta ali, ela começa a ficar desconcentrada ali da atividade, aí uma tarefa que levaria 1 hora para poder ser feita, ela tá ali na metade da tarefa e gastou ali já 2 horas, só tá ali meio enrolando ali na tarefa, meio desconcentrada, até que chega um momento, que a pessoa decide realmente não realizar a tarefa. Até que a pessoa adie aquela tarefa e pensa assim, olha, eu vou fazer outra tarefa, vou fazer outra atividade. Mas não adianta procrastinar, por quê? Porque em algum outro momento ela vai ter que focar naquela tarefa novamente. Então, esse é um ponto aí para a gente poder estar trazendo a nossa atenção para poder tá refletindo sobre essa questão da procrastinação. Uma pessoa que não consegue focar na tarefa, pessoal, então vamos imaginar a seguinte situação. Ela vai gastar muito mais tempo, tá? Uma pessoa que não consegue focar na tarefa, isso é algo contraprodutivo. A pessoa ela vai gastar muito mais tempo, muito mais energia para realizar aquela tarefa do que ela gastaria para poder estar realizando a tarefa. Poder estar realizando a tarefa. Então, poder estar realizando a tarefa. Então, o foco, ele é fundamental, ele é importante. Se você quer que a pessoa não consiga ter resultado, é tirar o foco dela, gente. Tirar o foco dela. E é óbvio que eu tô falando aqui mais do foco no sentido de... até agora eu só falei do foco no sentido assim das tarefas, dei o exemplo das tarefas, mas existe o foco também no sentido de você focar, no sentido de você ter uma meta. Então você tem uma meta, às vezes surge outra ideia de meta para você poder atingir, mas aí você precisa priorizar o que é mais importante. Você focar no que... Desculpa, pessoal. E você focar no que é mais importante. E o que é para você focar no que é mais importante é a meta. Aí você vai saber qual que é a meta mais importante de você focar. Mas às vezes nós temos várias metas, vários objetivos. E pelo fato de nós termos vários objetivos, a nossa energia vai sendo distribuída e se torna cada vez mais difícil. Então é muito importante definir metas possíveis de ser atingidas e você ter clareza de cada uma dessas metas. Mas agora, como é que você faz para poder construir o pilar do foco? O pilar do foco, ele pode ser construído da seguinte maneira. Existem 3 princípios que constroem o pilar do foco. O primeiro, só trazendo uma visão geral sobre os princípios e depois eu falo um pouco sobre cada um deles. Tá ok? Lembrando que cada princípio, pessoal, merece uma aula específica para trabalhar cada um deles,
E eu já fiz essas aulas sobre esses princípios, tá ok? Então vamos lá. Os 3 princípios para você poder construir foco são: o primeiro princípio é o princípio da organização, o segundo princípio é o princípio de Pomodoro, e o terceiro princípio é o princípio da otimização. Organização, Pomodoro e otimização. E agora é o seguinte, como é que você faz, por exemplo, para construir o princípio da organização, né? Um pouco sobre esse princípio. O princípio da organização, ele tem como intuito ajudar a pessoa para que ela consiga ter um ambiente propício para que a pessoa consiga ter um ambiente propício para ela conseguir ter foco. Então, existem vários ambientes que essa pessoa pode ser que ela esteja trabalhando ou estudando, ou pode ser a própria casa dela, mas esse princípio ele tem como intuito te ajudar a organizar. Então é apresentado várias estratégias e táticas para que você consiga ser uma pessoa mais organizada. Às vezes você já é essa pessoa organizada, mas aí são apresentadas várias estratégias, né, táticas, para você poder estar organizando o seu ambiente de uma forma mais eficiente. Então você vai pegar e vai organizar. A sua sala, o seu quarto, a sua casa. Aqui a gente está falando do ambiente pessoal, né? Sua sala, seu quarto. Seu quarto. Então, por exemplo, organizar o seu quarto, organizar o seu escritório onde você trabalha. No caso, né, da organização onde você trabalha, na empresa onde você trabalha, o seu escritório, a sua sala. No caso, organizar de fato o ambiente que você pretende ir. O ambiente que você trabalha, pessoal, ou estuda, ou que vai realizar o projeto, é um ambiente que tende a influenciar muito na nossa atenção, no nosso foco. Imagina se você vai conseguir ter foco se a sua mesa está bagunçada, está cheia de livros, papéis, caneta, objetos, xícaras de café em cima da mesa, uma bagunça em cima da mesa. Como é que você vai ter atenção? Como é que você vai ter atenção também num ambiente que não está muito limpo, um ambiente sujo, um ambiente desorganizado, um ambiente às vezes que não tem muita higiene, um ambiente, sabe? Então um ambiente limpo, um ambiente com higiene, um ambiente organizado é algo importante até mesmo para o bem-estar de você. Independente se é a sua casa, independente se é o seu trabalho lá no escritório, independente se é em outro lugar, procure organizar o ambiente primeiro. E aí existem várias táticas, né? Na sua própria casa, às vezes, você pode guardar, doar ou até mesmo jogar fora alguns objetos, alguns papéis, algo que não tem mais utilidade para você, ou que se você jogar fora não irá interferir em nada, pode ser bem relevante e importante para que você consiga de fato estar se organizando. Então, a organização, ela é de certo modo a primeira chave, e vários especialistas sobre a gestão do tempo falam sobre a organização. Inclusive no livro A Tríade do Tempo, do especialista em gestão do tempo e produtividade pessoal, o Christian Barbosa, que escreveu esse livro e vários outros livros, ele é autor desse best-seller, A Tríade do Tempo. Ele apresenta um método que é o método Estrela, e nesse método Estrela, entre planejamento, execução
ele, identidade e tal, ele apresenta a organização. A organização como sendo ali um item, como sendo um fator importante para que a pessoa consiga se organizar, para que a pessoa consiga ter produtividade de fato. Ali ele mostra, né, na estrutura da tríade que existem tarefas importantes, urgentes e as tarefas circunstanciais. E aí ele mostra através dessa estrutura, né, dessa metodologia da estrela, como realmente a pessoa consegue se organizar em meio a essas tarefas aí, focando mais no que é importante. E aí a estrela tem identidade, a pessoa vai descobrir a identidade dela. Segundo item, além da identidade, né? Segundo item, as metas. Terceiro, planejamento. 4, a organização. E o 5, a execução. Então, assim, é um livro muito bom que apresenta essa ideia aí da organização. Se você pegar artigos científicos, se você pegar outros livros, além do Christian Barbosa, que fala sobre essa temática, né, gestão do tempo, administração do tempo, a organização ela vai entrar. Inclusive a organização ela anda, de certo modo, de mãos dadas com o planejamento. O planejamento é mais clareza, né? E, de certo modo, a organização também nos faz ter clareza, mas também nos faz ter foco. Então, não ignore esse princípio. E se você não viu a aula, né, sobre esse princípio, assista. O segundo princípio para você poder construir o foco é o princípio de Pomodoro. Então, Pomodoro, havia um homem, ele chamava Francisco, enfim, ele morava na Itália, mas aí ele fazia universidade. E ali ele queria ser mais produtivo nos estudos dele, certo? Ele queria estudar mais rápido, ou ele queria realmente otimizar, de certo modo, o tempo dele. E aí, Francisco ele teve a seguinte ideia. Ele pegou um daqueles relógios de cozinha, e inclusive o nome da técnica Pomodoro, né? Pomodoro, a tradução de Pomodoro é tomate, por causa desses relógios de cozinha que eles tinham formato de um tomate. E ele marcava o tempo, né? 25 minutos, aí ele marcou o seguinte tempo: 25 minutos focado, marcou 25 minutos para que ele pudesse focar nos estudos, naquilo que ele estava fazendo. E quando tocava os 25 minutos, ele marcava 5 minutos. 5 minutos ele se dava de intervalo. Ele se afastar, pausa, né? Ele se afastar daquela tarefa. Depois mais 25 minutos de foco na tarefa. E assim constantemente. Durante 4 ciclos, os ciclos funcionavam 25-5, 25-5, 25-5, 25. E no último ciclo era 25-15. No último ciclo, ele se dava uma pausa de 15 minutos. Depois disso, ele percebeu que o foco dele aumentou. Porque naqueles 25 minutos, o foco dele era direcionado para a tarefa. Então, é assim que funciona a técnica de Pomodoro, né, o princípio, como eu ensino, né, de Pomodoro, é você trazer a sua atenção para a tarefa que você está realizando. Trazer sua atenção para a tarefa, para a atividade que você está realizando. E isso faz muito sentido. Por que o princípio de Pomodoro tende a ser tão eficiente, pessoal? Porque o foco ali, naqueles 25 minutos, é só a tarefa. Não é pegar o celular, não é fazer outra coisa. É só a tarefa, é só a atividade. É só você e a tarefa que você precisa realizar e pronto. E depois, com esses intervalos, você vai se sentindo melhor. Porque durante esses intervalos você pode comer alguma coisa, durante esses intervalos você vai ao banheiro, durante esses intervalos você bebe uma água para hidratar, durante esses intervalos você pode conversar com uma pessoa. Então, isso é algo muito importante. Agora, mas agora tem outra questão.
O intuito desse princípio de Pomodoro é como bloquear as distrações, certo? E a preparação para você poder utilizar o princípio de Pomodoro é você de fato bloquear as distrações. Então existem várias distrações, é importante você observar o que te distrai, se é notificação de celular, o que te distrai, se é o celular tocar de fato, o que te distrai, se é pessoas te amando. Então entender o que te distrai, o que desvia a sua atenção. E você se preparar realmente, de fato, driblando, né? Se preparando para lidar com essas, ou lidando já inicialmente com essas distrações, para que depois você vá de fato para a técnica de Pomodoro e assim você consiga realmente de fato lidar com isso. Além desse princípio, nós temos outro princípio, que que no caso é o princípio da otimização, que esse princípio tem como intuito você criar condições que sejam favoráveis para você controlar a procrastinação e reduzir as chances que a procrastinação ela aconteça. Ou, quando a procrastinação acontecer, o que você pode fazer naquela situação? Então, são apresentadas estratégias, mas mais especificamente um conjunto de táticas para que você consiga gerenciar a procrastinação. Então, o primeiro passo seria você ter consciência da procrastinação e depois você utilizar as táticas em si para você poder estar reduzindo a procrastinação e, de fato, assumindo o controle da procrastinação. Por quê? Porque às vezes a procrastinação vai acontecer e é importante você estar se preparado para poder lidar com a procrastinação. Então existem várias formas de você lidar com a procrastinação e isso é muito importante. Então esses são os 3 princípios, pessoal, para que vocês consigam construir o pilar do foco e assim estar mais próximo de despertar o seu lado produtivo. Porque o lado produtivo, ele precisa essencialmente, fundamentalmente, do pilar do foco para que ele aconteça. Sem foco, nós não conseguimos, de fato, viver a plenitude da sua produtividade, a plenitude de resultado, a plenitude de performance. Então, o foco, ele é uma base fundamental. Então, peço a você que reflita com carinho sobre esses princípios e procure aplicar eles na sua vida.